Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Pois é, esse assunto é grave e o debate continua. Desta vez, a discussão foi na Assembleia Legislativa de Sergipe. Várias escolas, professores e alunos estiveram presentes. Vamos ver como foi? A gente visitou algumas escolas, por exemplo, o Félix Belo Freire, o Cleonice Fonseca, lá em Buquim, e os professores constataram que tinha sido aprovada a implantação do ensino médio sem o debate com a comunidade. Por exemplo, Francisco Rosa, hoje a gente ficou sabendo que os professores não sabiam nem que tinham sido implantados, que não houve uma reunião com os seus segmentos. Na primeira fase, o Francisco Rosa rejeitou, e agora eles tomaram como surpresa que é uma escola de tempo integral, e que hoje foi suspensa até as aulas para que fizesse uma melhoria na escola. Aparente, né? Pintar, fazer uma melhoria e a partir daí já ser uma escola de tempo integral, um centro de excelência, um centro experimental. Então a gente está indo nas escolas, debatendo com os professores e com os estudantes para que eles possam conhecer de fato como é que está funcionando esse centro experimental. É estranho chamar um centro experimental, fica parecendo que nós somos cobaias, né? Porque até hoje ninguém sabe realmente como funciona, o que é que vai ter, que cursos serão aplicados, como vai funcionar. Então está sendo também esse tipo tudo jogado e a gente está assim, de mãos atadas, sempre o governo, a secretaria impondo, a gente se sente muitas vezes até renegados, assim, e aí a própria categoria vai se enfraquecendo, porque parece que não vê uma luz no fim do túnel, assim, e a gente está se sentindo cada vez mais coagido. Como é que vai ser ensino médio em tempo integral se nós não temos uma estrutura adequada? Se nós temos laboratórios que não funcionam, que não tem nenhum tipo de material, como é que vai se dar sem a devida estrutura? Primeiro que não é um ensino médio integral, a proposta é de tempo integral, uma diferença substantiva. Se eu concebo o ensino integral, a educação integral, a concepção ela é humanista, ela não é uma concepção do capital humano. Então a primeira contradição é essa, é que é de tempo integral. Enquanto tempo integral, o que nós observamos é que a maioria das escolas não tem estrutura para que o jovem adolescente, cheio de energia, querendo descobrir, querendo pesquisar, querendo conhecer, ele não tem um laboratório que funcione. Quando o laboratório existe, das 17, só duas escolas têm laboratório funcionando, né? Porque o laboratório não é só o prédio, não é só a sala, ele precisa de todo equipamento e ele precisa dos materiais para que os equipamentos funcionem. Por exemplo, um laboratório de química, de física, de química, como é que você vai fazer toda a experiência se você não tem os elementos necessários? De biologia, não tem as salas necessárias, todas as escolas. Se você pega a historiografia, mesmo no Brasil, né, então tem as salas ambientes. Você tem a sala de geografia com os mapas, com os atlas, você tem a sala de história, você tem que ter o laboratório de biologia e ciência, você tem que ter de química, de física, tá? E isso não tem. Agora nós vamos conversar com o presidente da CUT. Dudu, boa tarde. Boa tarde. Essa história de ensino médio em tempo integral está, como diz lá na minha terra, um verdadeiro angu com caroço. O que você tem a dizer sobre esse assunto? Bote angu nisso aí, viu? Na verdade, estabeleceu-se um debate intenso entre o Sintese, os sindicatos de professores, e o governo do Estado acerca deste programa. E aí eu começo dizendo o seguinte: o programa do ensino médio em tempo integral é uma bandeira nossa, do movimento sindical, da esquerda brasileira, não só do PT. E aí o governo absorve a nossa tese, altera
e agora tenta impor sem nenhum debate com a sociedade e a comunidade estudantil. Na verdade, não altera, deturpa, porque se ele fizesse o que se propõe, não teria essa discussão toda, até porque professor nenhum, ninguém aqui é contra o ensino médio em tempo integral, não é isso? Acho que você foi perfeito aí. Nós não podemos ser contra uma tese que foi criada por nós. O que nós somos contra é o método, ou seja, o governo transforma o ensino médio em tempo integral em ampliação de jornada. Isso é uma coisa bem diferente. Amplia a jornada, não estrutura as escolas para atender esse programa. Por isso que a gente coloca o seguinte, ele, na verdade, deturpou tudo e agora diz, mas vocês não eram a favor? Éramos não, somos a favor a partir daquilo que nós produzimos e não do que ele alterou. Dudu, como é que está a relação dos trabalhadores com o governo do Estado? É muito ruim. E outra, quando eu faço a crítica ao governo, eu não faço baseado no machismo, eu faço baseado em dados concretos. Por exemplo, recentemente o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ele revelou coisas graves de Sergipe, que é o estado mais violento da federação, que foi o estado onde aumentou o número de analfabetos, o estado onde 75% da saúde é privatizada. Então você tem problema da segurança, saúde, educação, setores vitais. E um detalhe, a página da cultura do governo Jacques não abriu ainda, a página do programa. Já vai acabar o governo e não deu tempo nem dele abrir para olhar. Imagine implementar. Então a relação é muito ruim, também porque ele tem asfixiado os servidores. Não tem prestação de serviço decente se o trabalhador está desvalorizado, do médico ao servente. O sentimento que a gente tem olhando a segurança, olhando a saúde, olhando a forma unilateral como estão tratando a educação no nosso estado, parece que está sem governo, parece que está abandonado. O sentimento, pelo menos, é esse. E um detalhe, eu acho que é mais grave, ninguém pode negar o passado de Jackson. O presente lhe condena, mas o passado não. Jackson foi um combatente contra a ditadura, foi um cara que defendeu a democracia e agora como governador, aí junta dois vaidosos, ele e Jorge Carvalho, disputa para ver quem é mais vaidoso. E aí o que é que acontece? Não dialoga. O mínimo que Jackson podia fazer com o movimento sindical era dialogar. Não, ele não dialoga, ele atropela. Então você veja a situação. Tem escola da rede estadual que fez um plebiscito e o plebiscito teve o seguinte resultado, 550 votos contra a forma como estão implementando esse ensino médio em tempo integral e apenas 55 votos favoráveis. Então, ele devia respeitar o resultado do voto. E aí ele continua marchando. É bem o estilo Jorge Carvalho. Ali é o rei da vaidade. Ele vai com seu trator acelerando, acelerando. É o povo dizendo não e ele indo para cima. Agora, é bom deixar claro que ele tem o aval de Jackson Barreto. Falar nisso, você é pré-candidato ao governo do estado pelo PT. Vai haver prévias no PT ou vai ser algo do tipo manda quem pode, obedece quem tem juízo? Eu estou trabalhando intensamente, juntamente com o companheiro Joel Almeida, que foi presidente do Sintese. Ele se colocou à disposição para disputar uma vaga no Senado e nós estamos trabalhando para que tenha prévias. Eu espero que o partido não faça igual a Jackson. Jackson não respeita mais nenhuma instância de debate democrático. Ele impõe ao magistério, ele impõe na saúde, ele impõe em todo lugar. E aí o PT, pela sua tradição, nunca foi de fugir do debate. O que o PT tem de diferente da maioria dos outros partidos é que, da maioria, da totalidade dos partidos, é que o seu estatuto permite a organização de grupos de tendência. E lá também as coisas não são decididas de cima para baixo. Por mais que um grupo tenha maioria, ele tem que respeitar as instâncias. E o que é que diz? Quando a divergência nos encaminhamentos das candidaturas, quando tem mais de um nome, tem choque, quem define é o filiado nas prévias. E eu acho que deve ir além. Acho que o PT deve dar exemplo. No momento de crise, é um momento importante para você se recriar. O PT deveria fazer uma consulta aos filiados.
porque na prévia só vota os delegados. Se você faz uma consulta, a sua base toda, como no PED, aí é diferente, porque você dá a opção para que em Sergipe inteira, qualquer filiado possa dizer, eu quero candidatura própria, porque Belivaldo é mais do mesmo, e nós não vamos topar. O que é que eu acho? Eu acho que a direção do partido, o campo majoritário, a maioria, eles entendem que se abrir o debate, a base vai dizer o seguinte, nós queremos uma candidatura petista. E por isso que eles estão temerosos em realizar essa consulta. Eles estão inclinados a tentar abortar as prévias. Mas vai ser difícil, porque nós estamos viajando Sergipe, conversando com alguns diretórios, o militante sindical, o militante do movimento social, do campo, da cidade. Nós estamos fazendo aquilo que tem que ser feito, duas candidaturas de esquerda, caminhando, dialogando e vendendo a esperança. Essa seria, na verdade, a minha próxima pergunta. Você, candidato a governo do Estado, e nosso também querido professor Joel, né, diretor de comunicação do Sintese, candidato ao Senado. Família, amigos, a recepção, como é que está o contato? Olha, foi uma surpresa positiva. Primeiro porque muita gente não acreditava. Esses caras estão blefando. E agora percebe que nós não blefamos. Nós começamos a dialogar de forma afirmativa e dizendo de forma clara, tem espaço em Sergipe para uma candidatura como a de Joel para o Senado, uma candidatura como a minha, com perfil de esquerda definido. Então você já começa na positiva, porque você ganha já uma parte do eleitorado, aquele que tem identidade com esse perfil que eu represento, mais Joel. E a sua tarefa daqui para frente é tentar convencer os outros que estão em dúvida. E aí as pessoas começam a se preocupar, inclusive o grupo ligado a Jackson Barreto, não só do PT, porque nós estamos convocando seminário temático. Para que o seminário temático? Que é para construir o programa. Vamos falar de economia? Ótimo. Vamos fazer um seminário. Claro que o eixo nós já temos. Nós vamos acrescentar a parte do debate. Vamos fazer um seminário sobre cultura? Convida as pessoas que entendem cultura. E aí, no debate do seminário, nós vamos acrescendo. Então, é uma forma diferente de você construir um programa democrático e popular. Porque o que os caras chamam de programa democrático e popular é fruto da cabeça de um ou dois iluminados que acham que pode pensar pelo povo e depois botar na gaveta. E outra, estou dialogando diretamente para dizer o seguinte, quando eu digo nós, eu e o companheiro Joel, estamos disputando prévias, vamos disputar prévias, nós vamos fazer um programa execuível. O que é um programa execuível? É aquele programa verdadeiro, baseado naquilo que você pode fazer. A pior coisa para um político é vender ilusão para ganhar eleição, porque eles têm um limite. Porque primeiro que o eleitor não é besta, você promete ser a panaceia. Tudo eu resolvo, sim, mas você resolve como? Exatamente. É por isso que o nosso primeiro seminário vai tratar de economia e finanças públicas. Bom, você tocou num assunto aí importante, que a gente está tratando aí de duas coisas. A ética da convicção e a ética da responsabilidade. Disserte mais um pouco sobre isso. Olha, eu tenho combinado as coisas na minha fala. Primeiro, quem promete demais sem ter a certeza que pode cumprir, ele cai na desmoralização. Mas eu tenho que ter convicção daquilo que é possível. Aquilo que é possível eu posso afirmar. Agora, depende das possibilidades. Então, eu tenho feito uma simbiose para não enganar o eleitor. Então, tudo que Sergipe está esperando é uma candidatura como a minha, do companheiro Joel. E nós vamos dar trabalho, porque tem espaço e nós vamos correr Sergipe, gasta sola de sapato, a receptividade tem sido ótima. Professor Dudu, muito obrigado mais uma vez por sua presença, tá? E venha sempre, você é sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço aí a vocês. Bom, e a TV Sintese vai ficando por aqui, mas a gente volta no próximo sábado, se Deus quiser. E Ele há de querer, né, pessoal? Tchau! Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor.